Shalom! Bora maratonar um pouquinho aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre Lameque e Noé. Quem é Lameque? Lameque é o pai de Noé. E a história conta que quando Noé nasceu, Lameque achou meio esquisito, né, ter nascido uma criança. Naquela época, uma criança loira, do cabelo branquinho feito a neve e dos olhos azuis. E aí, quando essa criança nasceu, Lameque achou meio estranho e foi consultar a Deus. E porque assim, naquela época não existia pessoas da pele branca, né? As pessoas nasciam com uma pele mais morena, mais escura, é o que diz a palavra de Deus. Então, quando Lameque nasceu, quando Lameque viu que Noé nasceu, viu que Noé era meio esquisito, que Noé tinha a pele branca, o cabelo branco e os olhos azuis, que quando Noé abriu os olhos, que refletiu uma luz. E aí eu fico pensando assim, essa história, né? Quando Davi nasceu também, Davi também era assim, meio esquisito, né? Da pele branca, o cabelo ruivo, meio loiro, né? Mas aonde eu quero chegar nessa história? Essa história conta que quando Noé estava construindo a arca, que o povo da época zombava de Noé e perguntava a Noé: por que você está construindo uma arca, sendo que nós mora num lugar que não é de mar, que não tem mar, nem aqui chove, Noé? Você enlouqueceu? Você está construindo uma arca, mas você sabe que essa arca que Noé estava construindo, ele construía e ele falava da lei de Deus. E o povo zombava de Noé, zombava, até o dia que a gente pergunta assim: quem deu crédito para Noé naquela época ao proclamar a lei? E quando Noé ouvia a voz de Deus e ele dizia para o povo que Deus falou, que Deus orientou, que mandou para fazer. O povo naquela época, dentro do pecado, que na palavra de Deus diz que aquele povo adorava ídolos e idolatrias, da rebeldia contra a lei de Deus. Então, eu pergunto para você, quem deu crédito a Noé? Só a família. E olhe lá. Os filhos e as noras. As noras, nem isso, porque as noras porque os filhos de Noé levou elas para dentro da arca porque já era noivo. Já tinha um noivado, já tinha um pré-casamento, já tinha uma ketubá assinado com aquelas moças. Né? Então a gente pergunta hoje, porque Noé já veio para a terra com um propósito, a seguir, com a missão a seguir. Então, todas as pessoas que hoje pregam a verdade, a lei de Deus, é uma missão, é um propósito. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas querem e está disponível para entender aquilo que Deus fala com os filhos dele, aquele que segue na lei e está debaixo da graça? Essas pessoas, elas são chamadas de fanática, elas são chamadas de loucas, elas são ridicularizadas, elas são perseguidas, elas são difamadas. Essa que é a realidade. Por quê? Porque você ama a lei de Deus, você quer viver, você vive, você quer e você vive no mandamento da palavra de Deus. E aí as principais pessoas que não aceitam é as pessoas da família. Você sabia disso? Porque quando Deus falou para Abraão, sai do meio da sua parentela, Deus estava falando assim: Abraão, sai do meio da sua parentela, porque eles são idólatras. Eles conhecem a lei, conhecem a palavra, mas eles querem seguir segundo
a filosofia. E quando nós rejeitamos a filosofia, aí nós somos perseguidos, ridicularizados, chamados de fanático, e onde nós vamos, onde nós estamos, pessoas é usada por esses espíritos das filosofias malignas, eles dizem que nós chegamos para causar. Mas nós realmente chegamos para causar. Para causar, sabe o quê? O terror no inferno. Nós chegamos para causar o terror na filosofia mundana, culturais, que homens criou. Esses homens espertalhões, que eles criou uma filosofia mentirosa, patética, onde se você continuar, se você não se despertar, você vai chegar aonde? Nas trevas? Porque é isso que a filosofia leva as pessoas, para as trevas, para a morte em massa, como está escrito na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, gente, é a verdade. Só que a verdade não é para todos. A verdade não é para as multidões. A verdade é para aqueles que querem seguir. É para aqueles que despertam em viver uma vida dentro da lei e debaixo da graça. Agora, quando tem uma pessoa esquisita no meio de um povão, no meio de uma manada, no meio de uma multidão que quer seguir as filosofias culturais e mundanas, quando tem uma pessoa meia esquisita que prega uma palavra que as pessoas se assustam, porque é diferente do sistema, porque não é uma palavra religiosa, é claro que as pessoas vão se assustar. É claro que vão ser rejeitados. Você tá entendendo? Noé foi rejeitado porque nasceu loiro, do cabelo branco, do olho azul. Naquela época, ele foi rejeitado. Davi, a família rejeitou Davi porque na palavra de Deus diz que Davi era ruivo, ou seja, era loiro também. Ele era diferenciado dos outros irmãos. Porque na palavra de Deus diz que os irmãos de Davi era alto, forte, musculoso, tinha a pele mais morena, então eles eram aceitos no meio da sociedade naquela época. E Davi não. Mas quem Deus usa? Deus usa o povo que é esquisito. Deus usa o povo que é fanático por ele. Essas são as pessoas que Deus usa. As pessoas que são rejeitadas. Aquelas pessoas que Deus escolhe lá na rejeição. Agora, se a gente for verificar as pessoas que foram rejeitadas, por exemplo, a mulher samaritana. Quando Jesus passou por Samaria só para despertar aquela mulher samaritana. Na palavra de Deus diz, na história conta que ela era rejeitada pelas outras mulheres. Por quê? Porque ela já tinha casado várias vezes, porque ela era amante de um marido que não era marido dela. Você está entendendo? Então ela era rejeitada, massacrada, humilhada. E o que Jesus fez com ela? Jesus passou por Samaria, onde os judeus não iam, porque Samaria era uma cidade de povo idólatra, pecaminoso. E Jesus foi aonde? Jesus foi despertar aquela mulher aonde? Justamente lá no meio do povo perdido. Gente, será que a humanidade não maratona? Será que a humanidade diz que está sem tempo, sem tempo, sem tempo? E não descansa na presença de Deus? Você tem a sua vida tão corrida, tão ocupada, cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer, coisas fúteis, inúteis, mas quando diz para você descansar na presença de Deus, você acha que descansar na presença de Deus é o quê? Quando você maratona nas profecias, quando você maratona na sabedoria, você está descansando a sua alma, o seu espírito na presença do Altíssimo. Você está se tornando uma pessoa sábia. Porque Jesus, ele é o Rei da Glória, ele é o portal
da cabeça que ensina a igreja a trabalhar, que ensina as pessoas esquisitas a construir arcas, que ensina as pessoas esquisitas a derrubar gigante, que ensina as pessoas esquisitas a sair da prostituição para virar uma mulher de Deus. Então, as coisas esquisitas é a palavra de Deus aqui nessa terra. Esquisito para as multidões, esquisito para aqueles profanos, mas que traz o milagre, que traz a salvação para muitos. Ou então vai ficar igual na Arca de Noé. Deus vai falar assim: salva os animais e a sua família, que eu vou descer água, eu vou descer fogo para queimar essa humanidade pecaminosa. Para um pouquinho e raciocina. Você acha que o que está acontecendo hoje em dia, o que é? Você acha que o que está acontecendo hoje em dia, raciocina um pouco, porque a cabeça, o seu juízo, foi feito para você pensar e para você raciocinar. Aonde é que está a verdade? Será que a verdade está na boca daqueles falsos profetas que inventam uma filosofia para fazer da humanidade negócio e iludir você para você não ir para o descanso do eterno? Aqui na Terra? Meus irmãos, a vida ela é feita de um círculo. O sol, o dia e a lua, a noite. A nossa vida ela é feita de círculo. Às vezes muito bom, às vezes não muito bom, às vezes as provas na sua vida se repetem por causa da sua teimosia, da sua ignorância, porque você sabe que as práticas culturais não agradam a Deus, mas mesmo assim você pratica. Você tem certeza que a Deus não agrada, você tem certeza dentro do seu coração, você sabe que não é de Deus, que não está escrito na palavra de Deus. Ai, mas eu sou ignorante, eu não tenho esse conhecimento, por isso eu pratico. Porque você é um rebeldezinho, um pé de bode. Sabe o que é pé de bode? Você sabe o que é o Azazel, o bode do pecado? Você não sabe, sabe por quê? Você não quer meditar, você não quer descansar na presença do Altíssimo. Você acha que Deus vai descer do céu para vir trazer para você o milagre, né? Você não acha que é você que tem que ir buscar nas regiões celestiais? Você não acha mesmo que é você que tem que provocar, que é você que tem que buscar, que é para você que tem que mudar a sua vida, que é você que faz as suas escolhas? A partir do momento que você faz as suas escolhas de ter uma vida reta, todos os seus olhos será luz, a sua vida será luz para que você não tropece nas trevas. Deus chama quem é esquisito mesmo. Deus não vai chamar aquele que se destaca no meio do povão. Deus não vai chamar aquele profeta que prega uma filosofia que arrasta multidões. Você acha que esse povo aí, ele está no descanso da palavra de Deus? Eles estão enganando eles mesmos. Porque eles vivem num calendário que não é o calendário de Deus. Eles vivem num tempo que não é o tempo de Deus. Mas você já maratonou para você saber o que é o tempo de Deus e o que não é o tempo de Deus? Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Mas como que você sabe que o tempo é de Deus para você? Como que você descobre isso, sendo que você não tem tempo para você maratonar no seu manual de instrução? Ai, Maria Ruas, você é muito radical. Ai, Maria Ruas, você é fanática por a palavra de Deus, né? Engraçado, e tu que é fanático pela tua vidinha patética? E tu que é fanático pelo profano no mundanismo e tá derrotando você, acabando com a tua vida, jogando a tua cara na lama e o gigante tá esfregando a sua cara no meio das pedras. Ao invés de tu pegar uma pedra e tacar na cara daquela tormenta que tá na tua vida. Será que tu é tão inocente assim? Eu acho que não.
Eu acho que nem o ser humano é inocente para ficar no meio da manada de boi, das vacas de Bazã. Você sabe o que é vaca de Bazã? Eu não vou falar, eu vou deixar para você descobrir. Se você quer descobrir, vai no teu manual de instrução, nos mandamentos de Deus e descobre o que é manada de boi e as vacas de Bazã, certo? Agora, as pessoas se assustam, né? Quando a gente fala que o desígnio de Deus, as boas obras, é a única verdade que tem aqui nessa terra. As pessoas, elas não querem saber. Não querem saber. Agora, lá na época de Noé, porque Noé era meio esquisito, Noé era loiro, cabelo branco, olhos azuis, ninguém queria dar ouvido para Noé, porque achava ele meio esquisito. No meio de uma nação de pessoas que seguia ídolos, fabricava seus próprios ídolos, ajoelhava diante dos seus próprios ídolos, não atentava para Deus, o Criador de todas as coisas. E quando Deus mandou Noé para a terra, o povo achou meio esquisito. Como assim? Que cara esquisito é esse aí? Engraçado que eu fico. Sabe o que eu fico pensando? Que o Lameque, né, o pai de Noé, deve ter olhado para a esposa dele e falado assim: e aí, mulher, que negócio é esse? Se os filhos são morenos, por que nasceu esse bebê aí, branco, dos olhos azuis, do cabelo branco, e era meio esquisitinho? E aí eu fico pensando nessa história, né? Deus faz umas coisas engraçadas às vezes, né? Que a gente não entende no início. Mas o decorrer da vida, a gente vai entendendo o agir de Deus. Na nossa vida também é assim. Às vezes acontecem umas coisas meio esquisitas, né? Que às vezes a gente fica até reclamando para Deus, ao invés da gente procurar entender o tempo de Deus, as coisas de Deus, a gente não entende. Mas sabe que no círculo da vida você vai entendendo o porquê de toda aquela prova? Você vai entendendo por que o processo que você está passando, o processo que você está atravessando? Todas as coisas têm tempo. Todas as coisas estão no tempo de Deus. Todas as coisas é programada por Deus. Agora, tem um porém aí. É se tu tiver no tempo de Deus. É se tu estiver vivendo alinhado com o que Deus está fazendo na tua vida. Porque se você não entender, se você não ir para o descanso, se você não maratonar no teu manual de instrução, você vai dançar. E sabe o que vai acontecer? A roda está girando e as provas estão se repetindo na sua vida, e você está sofrendo, e você está blasfemando contra Deus, e você está usando a espada que Deus já te deu, você está usando a espada ao contrário, e você está morrendo com a tua própria espada. A palavra de Deus, gente, é esquisita mesmo. A palavra de Deus é só para quem é esquisito. A palavra de Deus é só para aquele que quer ser diferente do profano, diferente do mundanismo, que sai de meio da manada de boi, que sai do meio das vacas de Bazã, para viver uma vida diferenciada. É meio esquisito. Noé era esquisito, Davi era esquisito, Moisés era esquisito, e tantas pessoas esquisitas, que era Isaías era esquisita, Ezequiel meio que esquisitão, você tá entendendo? Então você raciocina um pouco, vê se você quer ser certinho no meio do mundanismo podre, no meio do chiqueiro dos porcos, porque porco é o mundanismo. Quando a gente fala em porco, porco é o mundanismo. O porco é o filho pródigo que não quer voltar para a casa do pai. Vê se você está vivendo aonde? Vê se você está vivendo na esquisitice da palavra de Deus. Os rejeitados, porque ama a Deus, vive no descanso, debaixo das asas do Altíssimo. Ou vê se você está lá, no meio da manada de boi, no meio do chiqueiro dos porcos, do mundanismo, fazendo o que a massa faz, fazendo o que o povão faz. Vê um pouco. Reflete um pouco o ciclo da tua vida. Se você está cumprindo a sua missão, ao qual Deus já preparou para que tu andasse. Porque na palavra de Deus também está escrito.
lá em Efésio, que Deus já preparou desde antes dele enviar você para a terra e já preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Sabe por que a humanidade está sofrendo? Sabe por que a humanidade, às vezes, está passando por um sistema que, às vezes, as pessoas não entendem? Ai, o que está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Você sabia que isso é porque você está fora da tua rota? Você sabia que isso é porque você não está cumprindo a tua missão? Você está fora do teu propósito? Você está no meio do povão, jogando a sua vida no lixo, jogando a sua vida no chiqueiro dos porcos, e você não entende por que você está sofrendo, porque você tem depressão, opressão, síndrome do pânico, você tem medo de tudo, você tem medo de falar em público, você tem medo de exercer aquilo que Deus já preparou para que você fizesse. Agora você pergunta, o que será que Deus preparou para você fazer? Qual a sua função? Qual o seu desígnio? Qual o talento que Deus já entregou na tua mão? Será que você está dentro do seu talento? Ou será que você está fazendo uma coisa que não é aquilo que Deus preparou para você? E você está sofrendo. E você está sendo massacrado no ringue. E o gigante está te massacrando, está te humilhando, está gritando na tua cara que você não presta não, que você é inútil mesmo. Para que você vê o gigante? Você sabia que o gigante grita na sua cara, dentro da sua mente, que você é um inútil, que você não presta, rotula você, ou usa pessoas para te rotular, colocar rótulo em você, para dizer que você não presta, que você não tá fazendo aquilo que você veio aqui para fazer. Você sabia disso? Você sabe onde é que acontece isso? No meio daquelas pessoas onde você frequenta. As pessoas que mais te conhecem, elas é usada pelo gigante, elas é usada pelo teu inimigo, pelo teu adversário para rotular você. Sabe para que isso? Para ver se você se desperta e procura saber qual o teu desígnio, qual a tua missão, qual o teu propósito. E sabe como que você descobre isso? Meditando no teu manual de instrução, porque é no teu manual de instrução que Deus vai falar com você, que Deus vai te orientar. Sabe que se você quer ser sábio, você extrai a sabedoria daqueles que é sábio também. Você tem que andar com pessoas que estão mais avançado na sabedoria divina do que você. Porque tem muitas pessoas por aí que elas estão dentro do sistema e elas odeiam a palavra da verdade. Elas odeiam a lei e ainda acham que está debaixo da graça. Inocente, né? Até quando você vai ficar sendo inocente? Até quando você vai ficar no leitinho, na papinha do sistema da besta? Fazendo você de besta e você se fazendo de besta. Você deixando fazer você de besta também. Agora, uma coisa que eu fico às vezes pensando aqui. A humanidade não pensa não, eles não raciocinam não, né? Eles querem viver com a vidinha patética, ocupada com toda a patifaria da lama do chiqueiro dos porcos. Mas você não quer pensar, você não quer raciocinar para entender qual a tua missão, qual o teu propósito. Sabe felicidade? Quando a gente fala de felicidade, as pessoas se assustam. Ai, mas ninguém é feliz o tempo todo. Sabe por que você não é feliz o tempo todo? Porque você não sabe quem é Deus, você não sabe quem você não sabe qual a sua identidade, você não sabe ser feliz, você não sabe viver feliz. É isso. Porque quem está no propósito, quem está alinhado com a vontade de Deus, tem uma felicidade o tempo todo. É uma felicidade que não desgruda de você e nem você se desgruda dela. Você passa tudo, você vive tudo, você enfrenta tudo, você é um guerreiro, você pega a cabeça dos problemas que tá te atormentando, você enfia a cabeça dele no fogo, na lama, no chiqueiro dos porcos, e você deixa aqueles problemas que você tá vivendo lá, no chiqueiro dos porcos, no ringue. Você massacra o gigante no ringue, você pisa na cabeça da serpente, no ringue. Você tá entendendo, meu irmão? Isso é ser feliz. Isso é você ser conhecido. O seu nome
ser conhecido no céu e temido no inferno. Se você não saber viver aqui nessa vida, você vai dançar. E vai dançar, sabe aonde? No chiqueiro dos porcos, no meio da multidão, na filosofia cultural de homens enganadores, fúteis, inúteis. Se você não quer buscar sabedoria, sabe o que você vai ser? Ignorante. Você quer ser ignorante no meio desse povão, no meio dessa manada de boi, dessas vacas de Bazã? É isso que você quer ser? Essa ignorância patética. A palavra de Deus, ela é uma semente que desperta. A palavra de Deus é uma semente que ela é semeada e ela precisa morrer para renascer. Se você não morrer para esse mundanismo e nascer para Deus, você vai sofrer, meu irmão. Você vai sofrer no meio do chiqueiro dos porcos, essa manada de boi, esse curral de boiada, esse povão que anda atrás dessas bestas, desses falsos profetas com filosofias que não está nem escrito na palavra de Deus. Agora, eles são espertalhões, sabe por quê? Ele engana você porque você não maratona no seu manual de instrução, você não maratona na lei, muito menos na graça, e você tá lá no meio da manada de boi. Qualquer falso profeta engana você, né? Sabe por que engana você? Porque você deixa. Porque você não quer acordar, porque você não quer morrer para o mundanismo e nascer para Deus. É por isso que você é enganado, é por isso que esses espertalhões fazem de você comércio, negócio. A ignorância custa caro, sabia? A ignorância custa alto preço para você continuar sendo ignorante. É por isso que esses espertalhões fazem dos ignorantes comércio e negócio e continua fazendo. Até você se despertar e meditar no teu manual de instrução, na palavra de Deus e construir a tua própria arca. Isso mesmo, esquisito igual Noé. Construir a arca e ser esquisito, rejeitado igual Davi, derrubando gigante. Você tá entendendo? É para quem quer, meu irmão. A palavra de Deus não é para todos. Agora eu quero ver você ser guerreiro para você deixar essa corja para trás. Isso é ser guerreiro na vida. Isso é guerrear. Isso é você andar segundo a lei e debaixo da graça. Você sabe o que é andar debaixo da graça? Você andar debaixo da graça é você ter a certeza que Deus está aniquilando os teus inimigos, que Deus está derrubando o gigante, que Deus está mandando o dilúvio para matar os espíritos das trevas que usa pessoas para atormentar você. E você pedir a misericórdia de Deus para que essas pessoas elas sejam despertadas para a fé. Isso é viver no tempo da graça. Isso é estar debaixo da graça. É você ter o discernimento de você buscar a misericórdia de Deus para essa humanidade pecaminosa. Você está entendendo? Mas não é para todos. É para aquele que quer. Porque você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Você planta e você colhe. Você já perguntou para você o que você está plantando na tua vida? Qual a discórdia que você está plantando dentro da tua casa, na tua família, na tua vida? Ou você já se perguntou se você está andando no percurso da mentira, igual a tua família na época de Abraão? Você já se perguntou isso? Porque para ser esquisito, para ser guerreiro, você tem que ser diferente. Você tem que ser esquisito, como está escrito na palavra de Deus. Tu tem que estar preparado para tu ser rejeitado pela tua própria família, às vezes, meu irmão. Isso é ser guerreiro. Isso é você sair de dentro do chiqueiro dos porcos. Isso é você parar de andar na manada do povão. Mas sabe para que isso? É para o propósito de Deus. Para que muitas das pessoas entendam que Deus é um só.
E o que vale, e a única verdade, é o que está escrito na palavra de Deus, é o que sai da boca de Deus. Porque as filosofias de homens, nasceu aqui, morre aqui, para nada serve, de nada se aproveita. Você está entendendo? Vai jogar o povo no fogo do inferno. Está jogando a humanidade no quinto dos infernos. Essas filosofias mentirosas, enganadoras. Só que a humanidade, por ser fraco, por não ter fé, porque assim, amar a Deus todo mundo fala, mas fala da boca para fora. Ter fé, a sua fé morta da boca para fora, de nada serve, para nada presta. Só serve para uma coisa, para enganar você mesmo. Aí eu te pergunto, por que você está enganando você mesmo? Qual é o motivo de você estar disponível para enganar a você mesmo? O que você está ganhando com isso? Será que você não está perdendo nada? É uma pergunta que você tem que fazer, meu irmão. Fazer um checklist da tua própria vida. Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do nosso eterno Pai, Criador de todas as coisas. Shalom, shalom.